Neste episódio, Tânia está com uma ressaca porque apanhou uma grande buba nas últimas 4 noites. Hugo Rosa está a pensar, porque é que eu tive 2 filhos? Levi Galaio tem o dedo preso numa urna de voto e eu estou a falar baixinho, porque perto de mim está a dormir uma criança. Olá, sejam muito bem-vindos aos Carapaus de Corrida, o podcast de Fórmula 1 que baba de bibi, baba de bubi. O meu nome é Max, isso é italiano. Também é o podcast de Fórmula 1 que vai dar uma chatiça a editar esta intro. O meu nome é Hugo Rosa. E comigo tenho alguns dos Carapaus do costume. Tenho Pietro Lucindi. Como estás, Pietro? Molto bene, grazie, e tu? Muito bueno. Isso já não é Hugo Rosa. Tudo misturado. Hugo Rosi. E temos Tânia Papa. Como estás, Tânia? Tânia Papa, Então, como pai, é Papa? não é? Pai. Tânia Papa e Mama, porque ela é pai, então é Papa e Mama. Papa e Mama. Na representação católica de uma Sim, família exatamente. tradicional. Ok, certo. Não temos, Estou O muito bloco é bem. Papa e Papa, ou Mama e Mama. não temos connosco Levi Galaccio, que infelizmente por motivos de saúde que nós desconhecemos não se pôde juntar, portanto as melhoras para o nosso Levi Galaccio, mas estamos aqui hoje os três para fazer a nossa review do Grande Prémio AWS Made in Italy Emilia Romagna di Imola 2025 Papacus e não sei o que mais. O meu sonho E pronto, é que foi o este o Sainz podcast de compre. hoje. O meu sonho é que o Sainz compre o Grande Prémio e o nome dele também esteja no nome deste Grande Prémio. Por que não? Não é? Incrível. Grande Prémio Sim, vencido. só dizer o... Desculpa. Não. Dizer o nome do Grande Prémio já demora mais tempo do que falar do Grande Prémio às vezes. Já. Não desta Também é vez. o Grande Prémio mais mas vendida, não é? Porque é assim, ok, Toscana comprou isto, siga. A AMS também, siga. Yeah. Siga. Itália também meteu dinheiro, siga. Mais alguém? Mais alguém quer meter dinheiro neste Grande Prémio? Faz-me boa confusão estes nomes, especialmente quando tens coisas do tipo Qatar Air, Miami Grand Prix. Epá, eu cá em Qatar e Miami na mesma frase Sim. e o meu sentido de geografia perde-se todo, percebes? Não dá. Sim, mas o que é assim? Está a meio de caminho entre os dois sítios, entre o Tá. Qatar e Miami, está atrás de uma É na linha reta Madeira. e a meio. É na Madeira, agora. É na Madeira. Não dá. Cuidado Numa com as doida. bananas, não escorreguem. Lá está o sonho molhado do Levi. Era isto ser Mario Kart de banana a escorrer. Mas, deixa-me só E dizer isto poncha. aqui. E poncha a ser cuspida dos carros. Poncha. Deixa-me só dizer isto, porque o Grande Prémio foi vencido pelo irrepreensível Max Verstappen, segundo lugar para o moderadamente aceitável Lando Norris e terceiro lugar para o nosso menino dourado Oscar Piastri. E que Nosso ninguém menino fale mal dourado. dele. É preciso que ninguém fale mal dele. Quem falar mal de Oscar Capiaste, a gente encontra-se na parte de trás da escola por volta das 3. No pavilhão. Escola. Atrás do pavilhão. Atrás do Atrás do pavilhão, pavilhão. malta, eu não era uma pessoa muito famosa na escola, mas atrás do pavilhão não era para dar beijinhos. Estás a convidar as pessoas para ir dar beijinhos ou para a porrada, estou a perceber. Também era. Eu acho que para trás do pavilhão era Não todas as sei. atividades ilícitas. Exatamente. Estava Tudo o que por não querias fumar, que dar fosse beijinhos e andar Ok. à bulha. Sim. A sorte podias fazer as 3 coisas simultaneamente. Isso a mim só me causaria mais ansiedade. Se eu soubesse que havia a possibilidade de ambas. E uma rapariga me dissesse, olha, queres ir para trás do pavilhão hoje às 3? Eu acho que só dá ansiedade. Vou levar porrada ou vou-me dar beijinhos. Eu acho que não ia. Tu chegavas lá atrás e ela ia dar um beijo e tu mandavas-lhe um estalo. Que horror. É isto que tu gostas? Olha, e Fórmula 1? Exato, olha, Sim, Fórmula 1. vamos lá voltar. Tânia, se calhar tu, enquanto a eterna McLaren fan, como é que te sentiste neste fim de Fangirl. semana? O segundo e o terceiro lugar era a única possibilidade, contas feitas? O que é que tu sentiste? É um bocadinho uma faca de 2 gumes essa pergunta, porque na realidade com as escolhas estratégicas que foram tomadas pela equipa, sim, era o melhor que poderíamos ter pensado. Agora, antes de apagarem as 5 luzinhas vermelhas e a corrida começar, eu acho que toda a gente estava à espera que fosse um primeiro e segundo, Yeah. não um segundo e terceiro. Mas pronto, Sei. do mal o menos, continua a ser um segundo e terceiro, Sim. continuamos a estar à frente no campeonato, mas sim, antes da corrida começar achava que o Piastri ia fazer outra vez piastrices e não ia deixar o Verstappen passar, mas afinal o Verstappen, bolas, é mesmo bom e faz-me um início de corrida impecável. Verstappen, É que não há outra palavra. Aquela primeira impecável. chicane é tipo, o que é que se faz depois disto? Certo, Sim. é mesmo.
Eu acho que É tipo, deviam ter pronto, já acabado a acabou. corrida. Tipo, Já pau, acabou. está feito, Acabou a malta. Fórmula 1. Fecha não é? tudo. Acabou. Fecha Sim. tudo, acabou. Não vale a pena fazermos Para mais. mim a Fórmula 1 era clonar, se a clonagem fosse permitida, clonavam 20 Max Verstappen, epá, carros Punhamos iguais e todos. embora lá ver isto. Não, Go. Durante eu deixo- 5 anos era só isto a Fórmula 1. eu deixava ficar um Hamilton, nem que seja só por questões de representatividade. Acho que tudo o resto era errado pelos litros. Tudo o resto Também sinto que podíamos é... arranjar, como ele já arranja nomes um Franz Hermann Sim, Exato. sim, no sim. primeiro, o Max Sim. Verstappen, pá, um Zé Pinto lá para o meio Zé também, mas também era o Max Verstappen. Pronto. Sim. Há várias pessoas aqui, depois olhavas, são todos iguais, são todos clones do mesmo gajo. Sim. Eu, E eu, por sua vez estava em casa a chilar. eu achei isso interessante, que é, apesar de Imola ser famosa por não se ultrapassar em lado nenhum, a não ser talvez no final da reta da meta, na realidade, especialmente no início, temos ali uma boa dose de excelentes ultrapassagens. É claro que a melhor é de todas, é sem dúvida nenhuma a de Max Sim. sobre Piastri logo na primeira curva. Se calhar um bocadinho, não sei, defensivo. Aliás, não foi defensivo o suficiente, se calhar o Piastri. Piastri. Mas depois tipo o próprio Norris sobre o Russell na curva 3 Eu no acho que início, o Norris sobre o Piastri lá para o final, que aposto que o Sim. Zac Brown deve ter borrado a cueca. Portanto, na realidade houve boas ultrapassagens, bons momentos. Houve, mas eu E, por acho exemplo, também que se tu fores ver as highlights, chega a uma altura em que parece que estás a ver a mesma coisa em loop. As ultrapassagens a partir ali. de um certo ponto são sempre ali, Sim, sempre ali, sim. sempre ali. Sempre... É onde é É um possível. bocado groundhog. O que é estranho, porque aquilo é uma sequência, pá, eu acho aquela pista é incrível, uma Uhum. pista incrível, é uma pista que tem muito o feeling de Suzuka, só que tem o mesmo problema de Suzuka, é estreita e é Sim. difícil de ultrapassar. No É entanto, antiga. É muito antiga. é antiga, mas é uma pista incrível. No entanto, aquele complexo de chicanes, aquela primeira e segunda chicane de Tamburello, não é? Que Uhum. foi substituir aquela curva esquerda onde o Ayrton Senna faleceu há um Que bué de de anos. antes não era chicane, não é? De antes era sempre a Não abrir. era uma Mas... chicane, era uma curva reta, era uma curva a prego. Uhum. No entanto, foi uma prova, pá, pelo que eu vi, bastante interessante, um bocado repetitiva, mas pronto. Mas agora expliquem-me, porque eu, como vi a prova um bocadinho por alto, quais foram os problemas de estratégia da McLaren? O que é que se passou? A McLaren, do que eu percebi, eu também não vi a corrida completa. Mas do que eu percebi, eles ao início parecia que o pneu médio estava a gastar muito mais depressa do que estava. E então eles fizeram pit ao Piastri logo muito cedo. E Volta depois, 12 ou assim assim, que não eles é? assim que eles fizeram, que eles trouxeram o Piastri às pits, de repente toda a gente que estava nos médios começou a dizer: "Oh, pé, calma, que afinal os pneus não estão tão maus como nós estávamos a pensar." Ou seja, toda a gente que tinha pneu médio conseguiu levar esses pneus muito mais para a frente. Ou seja, o 30 Piastri logo voltas. ali ficou. Grande parte deles Sim. pararam só quando veio o primeiro safety car à volta 29 ou que foi, Exatamente. portanto. Portanto, ele ficou logo ali, a meio do malharal, que lá está, na pista, depois não dá para ultrapassar muito bem, etc, como estávamos a dizer. E depois, além de tudo mais, ele teve uma pit stop muito lenta e foi um bocado azarado nas alturas do virtual e do safety car em si. Depois Foi houve tudo um 3, bocado... pelo menos houve um virtual safety Houve car. um virtual virtual que safety foi o do car. Ocon e tiveste o full safety E car que foi do um full Antonelli. safety Coitado car a jogar do em casa, Antonelli. diga-se de passagem, mas pronto. Sim. Mas este Pois, ano pois. os grandes prémios caseiros não estão a ser muito bons para os seus meninos de casa. Yeah. Se pensares Suzuka, o Sim, Yuki foi o que foi. Yeah. O Piastri logo no início Estás da a época dizer que também. o Leclerc vai chorar para a semana, é isso? E é- Eu acho que ele já tem chorado muito, mas Sim. sim, acho Pois que ele vai é. chorar mais um O bocadinho. Leclerc é o novo menino da lágrima, não é? Eu acho que ele sempre foi o menino da lágrima. Até porque se não estou em erro, já fizeste essa piada em 2022. Mas é que repara que continua. Ele já está a começar a ser o antigo menino da lágrima. Exato. O antigo menino da lágrima. Sim, Sim. ele já está a ser o homenzinho da lágrima neste momento. É tipo o Prince, ele é o artista Jovem adulto da lágrima. Ele é o artista previamente conhecido como o menino da lágrima, não é? O menino Tipo uma da cena lágrima. à Prince. Yeah. Yeah. É Pronto, engraçado. mas acho que sumarizaste bastante bem. O que é que acontece? Só falta aí uma peça que é no final, quando há o segundo safety car, basicamente o Piastri e outra malta que tinha parado cedo, creio que o Leclerc também faz esse erro, tem que parar de novo. Aliás, tem que tomar a decisão de se para de novo ou não, não é? Ou não? Ou se vai até ao final. Desculpa, porque eles é o têm- contrário. Eles trocam à volta 29 para um novo pneu duro para ir até ao final, e nesse momento eles ficam em vantagem, teoricamente, mas depois a partir do momento que há o segundo safety car, todas as outras pessoas conseguiram parar menos eles, então toda a gente estava com hards Claro. duros
ou com médios duros para fazer as últimas 7 ou 8 voltas, e eles, como queres dizer preferiram novos? ganhar... Hard Sim, Novos, é que eu novos. disse. Sim. Hards duros. Hards duros. Pensei, Hards olha duros, um médios pleonasmozinho. Pleonasmo bilingue. Sim. Bilingue. E pronto, ele depois não tinha pneus para defender da malta que vinha Sim. lá nomeadamente o Sim, Norris, sim, e viu-se também o Hamilton com imensa vantagem de pneus para Sim, tapar eu toda acho a que gente mais direito uma ao ou duas quarto lugar. voltas e o Piastri nem sequer estava Sim. no pódio. E interessante que a Mas sim. Ferrari, que tem estado a ter uma temporada complicadinha, de repente, e arranca mal, não é? Arranca a Muito mal. qualificação, foi 10º e 11º, se não me engano, foi assim uma coisa. 11º e 12º. 11º e 12º. E acabam em quinto, em quarto, não é? Quarto e Aliás, o Hamilton sexto. acaba em Quarto quarto. e sexto. Sim. Uhum, É em estranho quinto. estarmos a dizer isto em relação à Ferrari, que é quarto e sexto, e pá, foi incrível. E não, Mas é eu uma acho coisa que esse é que eu acho que quarto e sexto é onde a Ferrari tem acabado E tem que estar. esta temporada e onde mais ou menos o carro está. Eu acho que o que foi completamente fora foi as ultrapassagens e onde eles começaram e onde eles acabaram. Aí é que foi o grande, esse delta, essa diferença é que foi um bocadinho atípica para esta temporada, mas penso eu de que esperemos que pode ser que sejam um bocadinho mais competitivos daqui para a frente. Veremos. Eu tenho receio que seja contextualizados os acontecimentos deste grande prémio, porque como vieram com pneus razoavelmente macios, até se usou pela primeira vez o C6, que é o mais macio de todos, nos qualifyings, que levou E até que também houve um malta a Citroën. usar. É, também. E até houve É o malta que a eu ouço. usar. Vamos usar o C6, vamos usar um Citroën. Mas que até levou que houve malta a qualificar-se com médios. Pois. Que foi esse o Houve fenómeno. malta a qualificar-se bem com médios. Tipo os Alonsos. É os Aston Martin. Sim. Os Aston Martin, porque só tem um Alonso. Alonso, para dizer a verdade. Sim, temos... sim. Temos o Lance Alonso. Lance Também é um bom Alonso nome, o Lance e o Alonso Alonso. O Alonso Alonso. Mas eu acho que a questão foi que isto de haver diferentes estratégias, 2 safety cars e uns mudam e outros não mudam, criou um diferencial muito grande no tipo de pneus e levou a que houvesse múltiplas estratégias em campo e mais facilidade de ultrapassagem do que se calhar seria normal. Mas é isto que a gente quer, não é? De acordo. Há muitas estratégias diferentes, é o que a gente quer. De acordo. Eu acho que isto devíamos ir mais longe. Tipo, o rol de pneus devia ser, imagina, de C1 a C7 e tu tinhas que dar sempre os 3 do que como eles dão, mas nunca podia ser sequencial. Não podias dar tipo C7, C6, C5. Tinhas que dar C7, C5, C3. Pois. Ou C6, C4, C2. Uma coisa assim do estilo. Pelo menos um deles tem que criar um gap gigante que é para haver as diferenças. Ainda mais, e para ver as diferenças. pois. A dada altura vai haver dois gajos com diferença de 2. E citando o Levinga lá e o pá, foguetes a meio da pista. Certo, apanhar e carapaças. sprinklers. Yeah. Sim, mas eu acho que não. eles para a semana vamos ter Mónaco e eles fizeram aquela nova regra de terem que fazer paragem dupla. Mas eu acho que mais do que paragem dupla, eu acho que é isso que tu estavas a dizer, é fazer com que os pneus sejam muito diferentes e criar algum género de regra à volta dos pneus. Seja essa de trazerem, não serem sequenciais, seja a regra de tal como nas sprints, na qualifying das sprints, tu tens que usar um certo pneu para uma certa qualifying, seja o que for, criar ali uma regra qualquer que faça com que depois tenhas decisões para tomar, como a Ferrari teve com o Leclerc, que lhe disse, nós temos um pneu para trocar, mas já tem 11 voltas, o que é que tu achas? É melhor esse? E o tempo que tu perdes aqui na pit? Exato. Ou continuas com o que tens? Isto é o problema eterno da Fórmula 1, não é? E no final dos ciclos, então, como agora estão os ciclos de evolução, que os carros já estão a ficar todos muito parecidos e nota-se os tempos mais lentos e mais rápidos são estupidamente próximos, começas a ter quase uma spec series, quase, em que se não crias essas regras de variedade vai ser sempre mais ou menos os mesmos resultados. Mas tu na verdade tiveste aqui uma questão de spec series muito interessante, que é, por exemplo, eu acho que a grande vantagem da Red Bull este fim de semana foi que a Red Bull veio preparada para defender-se nas retas, então eles vinham com uma velocidade de ponta muito, muito elevada e depois perdiam isso ao longo do resto. Já a McLaren não, a McLaren está sempre com aquela lógica do, a minha força é curvas lentas, rápidas ou médias, mas eu faço-os muito bem. E abdica da velocidade de ponta, já o fez também em Miami. E neste caso específico, para além do facto do Verstappen ter dito, olha, com licença, vou só fazer a ultrapassagem do ano, logo aqui abriu o grande prémio em pneus frios, depois ele a partir daí tinha sempre as condições, ok, vou-me afastar o suficiente para ter sempre condições de, se ele chegar a mim na reta, eu safo-me, percebes? Ele estava em ar limpo, logo isso é uma vantagem. Isso é que está a fazer imensa confusão, porque de antes isso afetava muito
a capacidade das pessoas seguirem juntinhas umas às outras, não é? Nos carros Uhum. anteriores. Agora não afeta isso, mas afeta os pneus. Então na realidade ninguém quer estar A na mesma temperatura dos juntinho. pneus. Yeah. Por isso Sim. a McLaren tem estado a correr tão bem, porque eles estão a fazer, por alguma razão, têm sido levantadas as suspeitas que Sim. estão a usar água nos pneus e coisas assim. Eu não Sim. sei, mas eu tinha dado jeito ao Alonso, que da altura saiu da pita e aquela porque estava a arder. Eu acho que ele passou pela McLaren. Olha, bota aí o que vocês usam. Faz squish, Vocês squish. não têm aguinha? Sim. Manda aí uma coisa. E pronto. Uma pergunta: o que é que se passou com o Alonso? Que eu só vi o homem a dizer que eu sou o piloto mais azarado do mundo e eu tenho, pá, há 3 ou Eu 4 acho que eu acho que que ele. estão acima, mas Sim, eu estão também abaixo. acho que ele de repente achou que era o Leclerc. Foi logo aí e disse aquilo, saiu-lhe aquilo da boca. Eu sou o mais azarado. Não sei, Não, sinceramente, não sei o que é que se ele é passou com um o homem. daqueles que estava agora aqui a ver que fez uma paragem cedo, na ideia de que os médios estavam aí com os porcos e toda a gente parou cedo. Depois viu-se lixada porque quando chegou lá para o final teve que tomar a decisão do para ou Sim. não paro. E o Alonso decidiu não parar. Portanto, assim como o Piastri, etc. Então no final ele foi comido por toda a gente. Eu não sei se ele tomou a decisão de não parar. Eu ouvi uma conversa de rádio bastante interessante que é ele: como é que é, pessoal? Para ou não? Se calhar é melhor não. E ele, de certeza, não, estamos aqui a ver, para aí, não pares. E ele, a sério? Ou seja, eu acho que ele tomou a decisão, mas a equipa disse: epá, Sim. não vale a pena. Ou O que seja, temos aqui não é bom o suficiente. ele para cedo. Armaram-se em Ferrari, Exato, portanto. para a 12ª, Aston mas depois ele não para no primeiro safety car à volta 29, que é quando para toda a gente No quer virtual os safety médios car. que não tinham parado, quer os que já tinham parado para uma primeira paragem, perceberam, ok, os duros não vão até ao final, tem que trocar. Ele não para nesse, e depois para no full safety car, pá, mas pronto, já tinha estragado a corrida toda da volta 29 à 46, a ser comido por toda a gente, basicamente, não tinha pneus para ninguém. E é Então, acho que pena é isso. porque parecia que eles tinham um ritmo, tanto ele como o Sim, Lance, sim. parece que tinham um Sim, ritmo eles nesta começaram, corrida. eles qualificaram-se muito bem, quer dizer, ele começou em quinto. Eu estava a pensar que finalmente em 2025 o homem ia fazer pontos. Sim. Aqui era E acaba décimo mesmo primeiro. ali em Yeah. Resves Captoric em 11º. Curiosamente, alguém que acabou, foi o Albon que acabou em quinto, não Uhum. foi? E Já é a merecia, vamos ser segunda vez. honestos, se calhar merecia para aí o quarto, se não até o Pois terceiro. é, esse incidente de corrida que ele tem com o Leclerc pareceu-me estranho, porque há ali uma saída de pista do Albon, Sim, mas é estranho porque depois o Leclerc teve que devolver sim. a posição, mas pareceu-me ser um incidente de corrida, pá, naquela situação, ultrapassar é sempre otimista, não é? O Não sei problema é se chama que Verstappen. houve ali umas mudanças de regras maradas que eu não cheguei a perceber bem, e então já não é tão simples. Acho que perante um certo critério de onde é que os carros estão posicionados à entrada da curva, tu já não tens que dar espaço. É mais ou menos uma coisa deste estilo, ok? E então a partir desse momento ainda fortalece mais o género de move por dentro à Verstappen. Neste caso ele fez o move por fora, portanto foi espetacular, mas o Verstappen é muito bom do eu nem que travo depois da manhã, eu quando chegar ao Apex vou ter o meu carro à frente, não é? Então aconteceu mais ou menos a mesma coisa. O Leclerc também, apesar do Albon já o ter passado em distância, o Leclerc deixou-se chegar à frente para ocupar o espaço. Quando eles estão a fazer a curva, efetivamente o Leclerc é que já está um bocadinho à frente, e ele, de acordo com as novas regras nesse momento, acha que já não tem que dar espaço nenhum, e portanto fecha o espaço por dentro. O Albon balda-se, vai para a gravilha, é papado pelo Hamilton a seguir, não é? Portanto custa-lhe um lugar. E depois, como a distância era muito curta devido do safety car ter sido há pouco tempo, a malta estava todo muito juntinha, 5 segundos de penalty ao Leclerc era a diferença entre acabar imagina, em quinto ou em nono ou em décimo, uma coisa do estilo. Então, ao dizer, olha, dá-lhe lugar no final e pronto, é melhor não brincarmos este jogo. Mas é daquelas coisas, não sei bem. É estranho, não é? É estranho porque, de certa forma, mata um bocadinho, torna demasiado controlada a luta, porque é isso que nós Sim, queremos é um ver. bocado E se calhar é isso. micromanaging. Yeah. Já estão a começar a ser demasiado micromanaging. Que eu acho que é um problema, talvez, também derivado disso que tu estavas a dizer, Luzindo, de ser o final de um ciclo de Ciclo regras, tecnológico. porque eu acho que, lá está, o que a FIA tenta sempre é fazer os carros mais lentos e depois as equipas têm esse ciclo para fazer os carros mais rápidos e andamos sempre nesta vai à frente, vai atrás. Mas acho que neste momento eles estão a ir, lá está, por essa modalidade de pensamento de micromanaging, e eu acho muito derivado também do tipo de condução que o Max faz e que depois cria muitas destas situações, mas de qualquer maneira não sei se E o homem está, graças a ele, há imensas regras que foram criadas, desde a idade dos pilotos, onde é que
estás na curva Yeah. e que pode penalizar ou não. Olha, nós durante esta semana aconteceu uma coisa que nós no último episódio eu fiz uma pergunta. Então acham que o Duan vai Pois é. embora? E vocês Pois não. foi. Alguma vez. Pai, Ele 2 ali- dias depois. Pumba. Ali, sim, tipo, eu acho que ainda estava no avião de regresso e já estava o Já Colapinto estava confirmado. E eu, 2 bom, dias depois tudo eu bem. vejo. Olha, Sabes o que eu achei? correu bem Epá, esta é previsão. F1 a ser. O F1 A ser TVs. F1? FC, não, são os maiores. Assim que o Colapinto se espeta no qualifying, imediatamente cortaram para uma imagem do Duan, alguns no pé com o telefone com alguém. Imagino-me eu a dizer: olha, estás a ver esta merda? Estás a ver esta merda? Se era para espetar o carro, tinha ficado lá eu. Mas. Descobriatório. Guarda esto. Mas o que eu a acho, produção australiana. eu tenho Guarda, este- imensos pensamentos em relação a esta troca e a esta Alpine, Partilha esta os situação pensamentos. toda. Mas a Alpine, primeira- Alpine sim. é uma casa de meninas. Neste, Aquilo está sim, sempre a rodar. neste momento é só uma gargalhada só. Yeah. Aquela equipa. Basicamente, primeiro, Briatore nem sequer devia estar ali. Yeah. Ele foi banido. É Não. banido, ponto final. Mas pronto, Mas não ele posso foi, fazer mas nada. a decisão foi revogada em 2010. É que eu pensei cá não que- lembramos disso. Sure. Pensei que era uma daquelas coisas em que ele foi banido para a vida, mas depois alguém argumentou: reparem, esta pessoa claramente não tem alma, como tal, se não tem alma, não pode existir como uma vida na definição clássica e filosófica daquilo que é uma vida, por isso ele pode voltar, porque na realidade é um undead. Não sei, é uma merda assim. Eu Sim. acho que- Vocês eu acho baniram que o Flávio Briatore, mas isto seria- não é o Flávio Briatore, isto é o André Briatore, que é o irmão dele, É o Evil Genius. Exato. que é muito parecido, mas é o Sim. André. É, Olá, André. E ele, "Ah, Olá, André. André, o que nós combinámos, André, André. como é? Mas acho também que depois falha ali muita comunicação no meio daquilo tudo. Porque o próprio do Flávio Briatore, a ser entrevistado, dizia: eu não sei de onde é que veio essa coisa das 5 corridas para o Colapinto. Ele, para mim, está cá o resto do ano todo. E estava alguém por trás a dizer, tipo, foi a vossa equipa que fez um post a Exato. dizer Próximas nas 5 próximas corridas, 5 corridas Yeah. temos o Colap. E então é um bocado, eu acho que há ali uma falta de comunicação, além de uma falta de noção, Sim. gigante naquela equipa. Mas a Alpine é uma coisa estranha, não é? Porque era Renault, depois passou a ser Alpine, depois tinham os Sim. pneus, os motores que eram deles, agora vão deixar de ter, vão começar a usar Alpine, Mercedes. Mercedes, Yeah. Mercedes também. E depois tinha o Piastri, já afinal já não tem o Já Piastri. não tem. E, epá, é muito estranho. E o Colapinto, mas isto também há aqui uma moda, e já vários pilotos estão a falar sobre isto, principalmente os rookies, que estão à espera. Não se dá tempo a um rookie de se desenvolver. Especialmente hoje em dia que não tem precisa- tempo no carro, só tem tempo de simulador, não é? Ainda por cima. Sim, Um rookie sim. este ano tem o quê? Agora dão o quê? 5 corridas, 6 corridas, 10 Se fores a corridas, Red Bull, dás depende, não 2. é? Pois, As 2 corridas e troca. Tá bom, amanhã Pá. ao próximo. O Lawson já foi, e depois foi o Duan. O que é que se passa? Parece o Tsunoda foi ao muro e foi bem. Aquilo, quando forte. vi o acidente, pensei: Foi- Jesus Maria. Sim, graças ao Halo, Pois é. continuamos a ter Yuki Tsunoda. Yeah. Mais Ele um- foi ao muro com mais todas um as salve. partes do carro. Sim. É- É que ainda por cima tu não Olha. estavas a seguir aquele carro não. em si. Então, quando cortou na qualifying para o carro, eu acho que eu, como todas as outras pessoas, fico a pensar: como é que aquilo aconteceu? Yeah. O que é que aconteceu ali? A coisa gira de usar gravilha, gira não, é que a gravilha abranda aos carros, é isso que tu queres, mas se eles vão de lado para a gravilha, aquilo vira. Aconteceu com o Max em Silverstone, aconteceu com o Zhou em Silverstone uns anos depois, e aconteceu outra vez agora aqui com o Yuki. Isto é até ao dia quando aqueles carros vir por cima da grelha de proteção, da Mas rede. isso é o problema Sim. quando não tens espaço. Circuitos como Paul Ricard que tem escapatórias Sim. do tamanho de distritos, não é? Sim. Tu podes Sim. despistar e podes continuar. Santarém. O centro comercial, tem um parque de estacionamento, E não magoas ninguém, Santarém. não magoas ninguém. E está-se bem, man. Tá Está-se seguro. Coruche, Alcanena, faz aquilo tudo. Eu fiz isso ontem, tenho Eu isso percebi. na memória. Mas Nós aí vimos o podes não usar a flashback nos teus gravilha. olhos. Exato. Agora, quando não tens espaço, tens que usar a gravilha, não há hipótese. Pois. A não ser Sim. que desenvolvam uma tecnologia de uma borracha que agarra o carro com Que é isso? eletromagnetismo. Pronto, o Paulo Ricardo tem isso sem o eletromagnetismo, aquelas coisinhas todas azuis e brancas e vermelhas, supostamente serviam para isso, são tipo altamente abrasivas para travar os carros. Mas a gente está mesmo a defender o Paulo problema Ricard em termos de corrida.
percebo o que estás a perguntar. Estamos mesmo? Não, Eu- vamos eu- continuar, eu- vamos para a frente. Honestamente, não acho um circuito desinteressante, mas compreendo que não dê boas corridas. Não dê. Paulo Ricardo, em Sim Racing, é daqueles circuitos que cada vez que há uma prova lá eu fico, fuck me, que é uma seca de um circuito. Sim. As curvas não têm caráter nenhum, sabes? Mas olha- Esta curva é igual à outra, que é igual à outra, que é igual à outra, porque não tens traços à volta. As curvas, claro, que são diferentes. Têm Eu, por geometrias acaso, diferentes. Mais uma vez, vamos defender Portimão, sim? Sim, exato. Vamos, yeah. Portimão, vamos lá. Todos viram esse Portimão é uma meme, pista muito certo? engraçada. Quando saiu a pista de Madrid, que tem. Sim. Que não sei quem é que desenhou aquilo. Imagino que tinha sido o primo de 3 anos do gajo que tinha ficado com o trabalho, que lembrou-se no dia antes. Juan, chega aqui, pita aí faz umas coisinhas. Que é horrível. E o meme que andava a rolar era: já resolvi o problema do Grande Prémio de Madrid. E por baixo, Grande Prémio de Portimão. Pronto, está aqui Portimão. para quem andar a inventar, não é? Uhum. Sim. Mas Paulo Ricardo tem um bocadinho essa questão, porque o Paulo Ricardo é um canivete suíço de circuito, porque aquilo permite 3040 configurações diferentes. Pois é, isso estou a pensar, na verdade tem muita coisa distinta. Tem uma grande reta, tem um par de curvas muito lentas no início, tem umas curvas Curvas muito muito abertas à rápidas. direita e à esquerda Sim, no sim. parte final. Na realidade tem Ele é variado, exato. mas não tem, do ponto de vista de landscape, não é? Sim. De paisagem, Sim. é um circuito Sim. muito desinteressante. É um facto. Mas é um circuito relativamente técnico. Mas também, já que que neste momento desafiante. na Fórmula 1 é tudo, como dizia Lewis Hamilton, money is king, tudo é com dinheiro, se tem assim tanto espaço, pomos lá uns billboards, umas coisas, e depois paga-se a publicidade. Pensei que ias dizer, pomos lá, alugamos aquilo para os gajos das farturas. Na curva 1 estão com farturas. Também Na curva pode dois ser. estão- Temos o Rei dos Frangos. Temos o Rei dos Frangos O da Rei primeira dos chicane. O Frangos. chicane Rei dos Frangos. Está lá um gajo a mandar, está uma fila, tem espaço para pôr a fila das pessoas. Claro, A fazer as claro. bancadas VIP no meio da chicane. Opa, estas pessoas pagaram mais e estão ali. Então, opa, espetacular. Dá para sentir o cheiro do carro. Percebes? Dá para sentir, eu consegui ver os olhos do Hamilton. Passam olhos de avelã. É giro como isto foi Lindos. do povo de farturas e acabámos em betices com o teu sotaque de Beto. Não, é tão bonito, é lindo. O Hamilton é, pelo amor de Deus. Adoro o Luís. Adoro o Luís. Luís. Boa pessoa. No outro dia fui à Met Maravilhoso. Gala. E havia também uma tira gala. Que era Met e tira. Humor abastado. Exatamente. O morto passa alta. Ok, Bora. Sim, interessante. Eu acho que a corrida, e nós podemos aqui cobrir um bocadinho outras equipas, mas é uma equipa que, apesar de tudo, uma corrida, eu acho que é uma corrida para quem gosta de Fórmula 1. Pode haver muita gente que viu esta corrida e se calhar não achou muito interessante porque não há tantas ultrapassagens, passam grande parte da volta lá atrás e se calhar foi um bocadinho confuso do ponto de vista de estratégia porque havia muita coisa, mas eu acho que para quem gosta de Fórmula 1 isto foi uma corrida interessante, foi uma boa corrida. Se as corridas médias nos grandes prémios que supostamente dão corridas de seca forem iguais a esta, é um bom ano para a Fórmula 1, vamos ser honestos, não é? E é interessante que tens uma pista com as mesmas características ao partida que é a Suzuka e foi uma seca. Pois. Por isso, isto é muito acaso, não é? Pois é. Sim, Muito acaso. sim. Sim. E também acho que não vamos ter que nos preocupar com isso durante pelo menos os próximos anos, porque corre a lenda, não é? Que esta foi uma das últimas, se não a última corrida em Imola. Não está não no sabia. calendário para o próximo ano. Não está no calendário Imola oficialmente para o próximo ano. Foi enfiada e no não calendário sabe. por uma razão, foi o Covid, em 2020, porque não houve Grande Prémio da Sim. China e Sim. ficou este. Depois, entretanto, não houve mais Grande Prémio da China e Só manteve-se voltou esta ano corrida. passado. Pois. Sim. O que me chateia no calendário do próximo ano é a noção de que Spa-Francorchamps entra alternadamente no calendário. Epá, podem ir a sítios que eu não vou aqui dizer porque não sei se existe símbolo do explicit suficiente para cobrir aquilo que eu queria dizer. É mesmo, é um ultraje, é uma das maiores vergonhas. Tirar Spa é como estás a fazer o Rally de Sim. Portugal e tirar Pá. Sim. Não é? Eu não percebo a referência, mas estou contigo, Luzindro. Okay. Pá, ok, é como tirares sei lá, é como fazeres a volta a Portugal, a volta de e tirarmos a subida para a Serra da vamos lá ver, tu Estrela. conheces, tens que mudar alguma coisa nerdy, tens que mudar tudo assim, é como fazer a viagem como do Shire até um Mordor e não levar o Sam. Diz-me uma coisa desse estilo. É percebes? isso, é Okay. como um campeonato de ténis e não haver Roland Garros. Tá bom, está melhor, já está. É isso, melhor? não vamos a Roland Garros, Ténis, eu percebo. vamos ao pé de Chabregas, há lá uns campos, pá. Era isto, estás a Aquilo ver? aluga E tu, 5 euros o quarto. Meu 5 euros o quarto. Para que é gastar fortunas? Está feito. pronto, era esse o nível. E há estacionamento
Pronto, é esse Sim. tipo de... Não, tirar Spa Não, é é ridículo. absurdo, é absurdo. E acho que Pá, eles vão se não arrepender no percebo. primeiro ano logo. Vai ser tipo a notícia o ano inteiro. Portanto, no primeiro ano eles vão se arrepender e acho que vão mudar essa estrutura. Suspeito eu, ou espero eu. Pois não sei, mas sim, Tem que haver, concordo. é um bocadinho como as cidades que de repente viram, olha, Lisboa, não é? Que há uns anos era uma cidade com caráter, agora são turistas a ver turistas. E acredito que seja um bocadinho o que vai acontecer ao campeonato. Vão continuar a pôr pistas urbanas, porque Yeah. as pessoas têm acomodação ali ao lado, Yeah. e agora vai ser Madrid, não sei o quê. Vai chegar uma altura em que são corridas, só corridas urbanas, com circuitos sem característica nenhuma, Yeah. e vai chegar uma altura, praticamente é que os circuitos tinham caráter. E Sim. isto são ciclos, não é? Yeah. Vamos Vai voltar ser, outra vez a sim, ter vai ser ciclos. tudo um género de Las Vegas, mas noutras cidades. Vai ser tudo igual. Circo, por isso é que começa a ser, de certa forma, interessante começar a ver outras disciplinas em que, espera aí, aqui há corridas. Pois, verdade. Olha, antes de passarmos aos nossos próximos segmentos, eu não quero só deixar a oportunidade de falar do Racing Bull do Isaac Adjar, porque acho que continua a fazer um campeonato bom. brutal, está em nono ano. Está em nono ano, também está. Também está Tá no no nono nono ano. ano, ela com a refere idade, isso. com a idade que ele tem, deve estar no nono. Está no nono, está no nono. Não, Já está fez no... toda a biologia como deve ser. Ficou em nono na corrida, continua a fazer melhor figura do que toda a gente que o ponham lá ao lado. É um excelente qualifier, portanto eu acho que vai fazer boa figura para a semana no Mónaco. A minha equipa do Grid Rival que o diga. Diz? Acabou em décimo. Ele ficou à frente do Tsunoda. Ele ficou à frente, mas o Tsunoda também por causa o Tsunoda na realidade faz uma boa recuperação, porque vir de 20º para décimo em Imola é considerável, não é? É considerável. Sim. Sim, mas o Adjar é constante. Ele até agora, não me lembro o que houve para aí um grande prémio. Ele logo no início na Austrália teve aquele breakdown e pronto. Mas a partir daí tem sempre feito boas. Tem sido muito constante. Eu estava aqui a ver se aparece qual é que é a average dele do result, já que temos o Grid Rival. Está aqui average, não me dá o average, ora bolas. Queria ver se percebia, mas pronto. Não está aqui. Olha, quali foi 11º, 7º, 12º, 14º, 11º, 9º. Portanto, vamos assumir que ele sempre tem condições para fazer um quali de jeito a ponto ao Q3, basicamente. Sim. Depois corrida é 20º, 11º, 8º, 13º, 10º, 11º, 9º. Ele é o novo Tsunoda. Sim. Basicamente. Se lhe derem a oportunidade, ele pontua. Sim. É verdade, é muito interessante. É muito interessante. Para mim é até mais interessante que o Antonelli. O Antonelli está num carro supostamente melhor, uma equipa melhor, e não está a ser tão consistente. Também, pronto, teve um DNF, ok. Sim. O segundo DNF dele, se não estou em erro já, não é? Portanto... É capaz de ser mais rápido e velocidade pura, mas não é tão consistente, que é algo muito interessante. Sim. E vem do nada, não é? Porque ninguém dava por nada, estava toda a gente, não, isto é um puto, pá, ainda é muito emocional. Sim. E também é o gajo com mais cabeça que ali está. Exatamente. Acho que o mais engraçado é que ele era muito... no radio, quando estava na F2, ele era muito, como dizer, tinha muitas palavras para dizer. Sim. Muitas delas deveriam levar um léxico muito grande, não é? Sim. Uma destas semanas ele fizeram uma entrevista com ele e ele estava a dizer, não, eu continuo a ser assim dentro do carro, o que eu aprendi é que não carrego no botão do rádio. Certo. Portanto, ele continua a ser aquele dentro do carro, mas já tem aquela claridade de experiência de, ok, isto não preciso estar a gritar com o engenheiro. Grita agora aqui para o ar, isto vai-me saber muito bem e vou continuar o meu caminho. Ele não aprendeu a controlar a língua, aprendeu a controlar um dedo. Sim, basicamente. Ele aprendeu a controlar o impulso do dedo. Muito imaginar se gravarem em 5 dedos para fazer a geneira, portanto até foi uma boa escolha. Eu adorava que soltassem os áudios dele, que é o gajo. Não foi o Leclerc que teve isso tipo há uns tempos, Miami, não, Las Vegas ano passado, que todo lixado. Desculpem, eu esqueci-me do rádio ligado. Esqueci-me de descarregar. Mas foi o engenheiro que lhe disse: ainda tens o rádio ligado. Olha, e só por mais uma pergunta, outra notícia importante desta semana, que é a possibilidade de Sainz Sénior, que eu sou do tempo em que era só Sainz, e o outro é que era o Júnior, o Sainz Sénior está-se a candidatar à presidência da FIA. Eu acho que qualquer coisa que não seja o jovem que lá está ótimo.
Sim, estamos muito nesse campo também aqui. Uma política, não é? É sim. internacional e nacional, que é para qualquer Acho coisa que- desde que não seja aquele. Não Certo. sei, sim, mas acho que está muito. Acho que quem lá está é tão mau Yeah. que tu já estás tipo, sim, ele tem o que está agora a tentar ir para lá tem um filho que também corre. Pois, Mas seja, paciência. E não só, porque o Sainz Senior também faz parte do management do Carlos Sainz. certo, portanto, é um Mas conflito isso Junior. já falaram e certo. abertamente já Sim, disseram, mas estou a pá, vou deixar de dizer- ser. Sim, vou Sim, deixar acho de que pode ser, pôr não na sei o quê. empresa do Montenegro, que o gajo está a aceitar clientes. Portanto, Eu acho que o próprio Montenegro vai se ver na FIA também. Que é pá, se não viva, FIA, pá, eu estou. exatamente, os gajos têm Tem lá a todas. sede em Espinho. Sim. Eu acho que a única coisa que falta referir é também relativamente ao Sainz é a Williams, que está Sim. maravilhosa. Falámos pouquíssimo, é. Falámos pouquíssimo e eu acho que Williams. merecem muito mais, porque eles estão neste momento muito perto de serem o terceiro, quarto carro melhor. Quarto, Sim. estão perto de ser o quarto carro. Sim. E eu acho Eu que diria, não se é? tu pensares que eles há um ano estavam a fazer estratégia em folhas do Excel, Certo. A Williams- de repente. Mas não A era, Williams desculpa, só não uma há coisa. muitos anos. Não era folhas de Excel tipo num documento Excel. Eles imprimiam o documento Excel e depois faziam por cima da folha de mão. impressão Faziam à Excel mão. a estratégia à mão. Estás a perceber? Aquilo era mesmo. Yeah. Mas é interessante ver que não há muitos anos a Williams teve uma temporada que não pontuou. Pois, Sim. pois. Não pontuou. É que uma cena é fazer pouco, outra Sim. coisa é não Quando tinham pontuar. o quê? Latifi e Uhum. Kubica para aí, um desses anos? Não, porque Kubica ainda teve Acho bons que anos foi. lá. Não, Russell. Russell Latifi. Russell Latifi. 2020 é possível. Russell Yeah. Latifi, 2020, deixa-me lá ver O isto. Russell por aí. Kubica. Russell Latifi. E tiveram o Jack Aitken a fazer uma Jack prova. Aitken. Sim, Aitken. era o reserve. Sim. Yeah, É um que inglês, substituiu o o Russell Aitken. numa prova. Sim. Sim, epá, eu estou completamente. Ou seja, eu, enquanto fã de Lewis Hamilton, sei que o meu tempo de torcer por ele está contado, não é? Está contado. Portanto, estou à procura do herdeiro natural. E durante um tempo sei que era o Norris, agora acho que é o Piastri. Mas se eu tiver a ser sentimental, diria que o Williams, enquanto um gigante que eu gostava de ver outra vez, tipo na luta, epá, eu torço por quem lá estiver. Não me importa se estiver lá a conduzir o Latifi, bora Latifi. Vais ser. Go Tifi para campeão, vamos a isso. Go Tifi. E agora Latifi, frase que eu nunca pensei. Porque- O Rosa a dizer: Epá, vai Latifi, que isto é teu. Se fosse para a luta de título, na realidade o que eu estou a torcer é pelo Vals, não é? Que o Vals foi para lá e é um gajo que acho que tem o caráter certo para isto, como time principal. Mas pronto. Então, olha, meus caros, vamos fazer as duas coisas que nós fazemos sempre no final do episódio. Não sei antes recordar as pessoas que nos estão a ouvir que podem e devem deixar-nos um follow, um like, um subscribe, um beijinho, um abraço, 5 estrelas. Tudo isso são coisas que ajudam o nosso podcast a chegar a mais pessoas que gostam de Fórmula 1 e de tolice, que acho que é tipo o diagrama de Venn do nosso podcast. Sim. E a tolice é mais do que Fórmula 1. É mais Fórmula Sim, 1 sim. e muito Sim, lá ao sim. fundo está um círculo do diagrama de Venn que diz factos, mas que não interseta com nada. O nosso podcast Não, está lá no cantinho. Está no Está canto. lá no cantinho. Sim, mas antes está um maior que diz tralha. Certo, que cobre tudo. E por acaso há um que é Lego, que nós esta semana não estamos aí. Culpa minha porque eu não estou na minha habitação, na minha residência habitual. Não, mas eu tenho ali para minha montar. casa- Por residência fiscal. Eu tenho ali para montar, não se consegue ver atrás de mim, se calhar, mas a malta de áudio não vê de certeza. Mas tenho ali Estou a para ver, é montar um o meu. Não, tenho o. Como é que se chama? O V-Carb, o Racing Bull, porque como tem Hughes em ok. todo lado, fiz questão Tem de ficar Hughes com em esse. todo lado. Tem em todo lado. Eu Ups. quando disse à minha esposa, ela Já- disse foda-se mais e foi assim que ficou. Mas pronto, E nunca mais falaram. e nunca mais falámos, isto foi há 3 anos. Portanto, tivemos um filho. Não precisa de falar para isso. Exato. E, aliás, boquinha calada e ou cheia é como se quer. Olha, Oh meu Deus. Já faltava. Tem sempre que haver um Isso é momento. Luzido. estávamos tão bem. Momento de cancelamento. Eu vou Estávamos dizer tão para bem. ouvir este pedaço, vou ao minuto 30 e qualquer coisa e pá, Só. e foi um prazer conhecer-te, está bem? Hashtag morre o Lindro. Olha, Por falar em hashtags, olha, vamos lá falar então de uma coisa que nós estamos a fazer eu este também. ano.
porque é muito Eu ia importante. falar do meu leg, já está feito, mas não está. Falaremos dele quando tiver tudo montadinho, malta. Vamos a isso, porque é muito importante falarmos do Grid Rival. Nós este ano temos uma Fantasy League no Grid Rival, ok, já tem mais de 40 pessoas. Tem sido muito fixe porque em tempo de fim de semana de corrida há sempre alguém lá a deixar um meme, alguma coisa. Estamos sempre a partilhar os nossos insights super esclarecedores. E queríamos convidar a ti também, que se ainda não estás no nosso Grid Rival, procura-nos. Vamos deixar na descrição do episódio o nosso código. Procura pela Liga Carapaz de Corrida, instala a aplicação Grid Rival, cria uma continha e tens mais uma oportunidade de nos aturar esporadicamente durante o teu fim de semana de Fórmula 1. Tânia, não sei se tens aí aberto, se calhar só para sabermos o que é que este Grande Prémio de Imola fez ao nosso ranking de Grid Rival com os nossos ouvintes. Por acaso temos um novo primeiro lugar que já lá tinha estado, mas voltou este fim de semana, que é o B. Ramos, lá está, em primeiro lugar. Eu conheço, estou tão lixado, não vou aturá-lo, conheço pessoalmente. Olha, o B. Ramos é o nosso Verstappen, não é? É o nosso Verstappen, está lá sempre. Exatamente, agora voltou lá, exatamente. Mas eu por acaso gostava hoje de dizer aqui os nomes de uns usuários do Grid Rival que estão na nossa liga, que nós nunca tínhamos reparado e que eu estive aqui a fazer um pequeno scroll e achei piadão. Estive a fazer um deep dive. Nós falamos normalmente sempre daqueles que ganharam mais pontos ou daqueles que estão no topo, mas nós temos um utilizador cujo nome é It Is I, Leclerc. E eu pensei, que boa referência. Que bom. It Is I, Leclerc. Mas para mim, um dos outros que ainda é melhor que esse é um nome que todos juntos, isto não tem espaços nenhuns, é Raikkonen no maior. Eu gostei do sentido de urgência com que tu disseste isso. Sim, porque não tem espaços, portanto é Raikkonen no maior. Certo. Sim, completamente. Temos também o José Bica, que não sei se será o nome mesmo dele ou não, mas depois, deixa-me lá, eu estava aqui a tentar encontrar. Está aqui um que tem como username Mecânico da Williams e depois como nome de display tem Pedro Pneu Careca, que eu acho que é uma combinação brutal. Temos o Mecânico da Williams, que é o Pedro Pneu Careca. Bom, portanto, sim, achei que esta semana devíamos aqui olhar a estes nossos queridos com nomes mais fora. Vá. Okay. Acho que fizeste muito os nomes estão a ficar cada vez melhores, não é? Sim, eu acho que é muito engraçado. Depois faz-me olhar para o meu próprio username, que é só o meu nome, e pensar, se calhar não sou muito original. Sim, e estava a faltar um username muito importante, que é Pedro Luzindro. Mas pronto. Olha, também é importante. Eu não posso mas também se for, vai ser tipo pressão com a cabeça queimada. Vai ser assim uma coisa qualquer. Vai ser uma referência bonita ao mundo da mecânica. Há uma coisa importante. Mas ao mesmo tempo jabardola, juntar as duas coisas. O meu diagrama de Venn, mecânica e jabardice, e no meio estou eu. Olha, há também uma coisa muito importante que nós temos de falar, porque no nosso novo segmento falamos do facto ou ficção, onde nós estamos a fazer um concurso em que cada grande prémio, cada um dos carapaus apresenta uma alegação, um acontecimento relacionado com o grande prémio, e que pode ser um facto ou uma ficção, e cabe aos outros carapaus tentar averiguar qual é que é o caso, e se acertarem ganham um pontinho. Fazemos isto com todos os carapaus que estão presentes e temos o nosso campeonatozinho a decorrer. Sendo que, como sabem, houve um episódio gravado do Grande Prémio de Jeddah que por motivos técnicos não chegou a ser publicado, e eu lancei uma hashtag que andou a trending worldwide logo a seguir, chamado, no mundo, acho que no X estava logo imediatamente acima de Maga Trump, que era a falácia de Jeddah, ok? Porque eu não participei nesse episódio, que não correu bem. A falácia de Jeddah parece um nome javardo. Eu sei, mas a falácia de Jeddah, mas não é? Luzindro, contente, tu consegues. Vá lá. Falácio de Jedi, a falácia de Jeddah. Não é? Está muito perto, está demasiado perto. Vou-te mostrar o meu sabre. Mas pronto, e a falácia de Jeddah, eu coloquei, aliás, vocês escolheram e bem, acho eu, colocar à consideração, foda-se, estou tão cansado, colocar à consideração das pessoas do Grid Rival se esse episódio que não foi publicado, apesar de ter sido jogado, devia ou não contar. E vou agora aqui fazer a contagem. Vou fazer a contagem dos votos
E vamos chegar aqui ao Eu consenso. acho, deixa-me só dizer, antes de tu dizeres a Ah. contagem dos votos, que Certo. eu só acho que as pessoas não tiveram a informação toda, porque nós depois gravámos um episódio onde havia um pequeno resumo do que é que aconteceu nesse episódio que não foi para o ar, mas esse segundo episódio também não foi para o ar. Portanto, as pessoas Não nem foi sequer têm editado. informação, exatamente, Pois é, as pois pessoas é. nem sequer têm informação do que é que foi dito, porque eu acho que as premissas que foram ditas nesse grande Foram prémio jeitosas. até foram muito interessantes, Epá, eu muito lembro-me de ter jeitosas, uma... deram eu- pontos a toda a gente, menos Pois a quem é. não estava. Isso Pois. é tudo fantasias. Deixa-me contar os Olha, votos. então peraí, Nós então temos que peraí, contar se o votos, Levi contar não votos. está neste... O Levi não está neste episódio, se calhar também não devia contar. Pois é. Oh. Agora, quando falta um, não fazemos. Não é isso que eu estou a dizer. Vocês, Santa Maria, este Não tá- não podcast tá vai se chamar estivete. 3 Carapaus contra o Hugo Rosa qualquer dia, porque isto não pode ser. E repara que só estão cá dois. Só estão cá dois, De mas vez o vez Levi- maldade onde ela não existe. O Levi está cá em espírito, que eu sei. Eu estaria também. Ah, tá. Neste Aliás, assunto, o Levi- especificamente, sim. sim. O Levi não está neste episódio como protesto. Exatamente. Não, mas olha, isto aqui na verdade, eu lembro-me de ter contado os votos, acho que isto não é favorável para mim. Porque é isso que nós temos. Nós temos o estagiário do BA a dizer que o Hugo tem toda a razão, portanto, um voto a favor de que Ok. houve uma falácia em Jeddah. O Diário do BA és tu, Ok. não é? Com o username. Não. Temos um voto a favor Depois, do Hugo. onde é que está? Temos o Luís Ferreira, que primeiro recomenda-me um bom psicólogo, depois acha que não é ouvido, não conta para as contas. Portanto, neste momento, dois a favor Oi, da. 2 a favor ok. do... Depois temos a Ui. Lépia, Mau. que diz que, apesar de não ter ouvido devido a problemas técnicos, ele deveria contar, porque são importantes para as contas, e tem certeza que o Hugo Rosa será um justo vencedor. Portanto, ela está contra mim, mas tipo, está comigo, sabes? É diferente. Emocionalmente, sei que ela está comigo. Ela acredita. Ela acredita. Portanto, 2-1. E depois temos o Bruno Martins, que diz que a falácia de Jeddah tem que contar, nem que seja pela impossibilidade de contar, verificar factos. E como este não é um podcast para factos, está 2-2. Portanto, Tá 2-2. Pumba, o argumento dele é bom. está 2-2. Não vi aqui mais ninguém a dizer nada. Há 2-2. Portanto, Se formos aos nossos votos, tu és um, nós pois, já somos, percebi. temos que fazer Somos os verdade, três. história, está feio. Isso Pronto, continua a a contar. falácia de Jeddah continua. Então estou aqui a fazer Michael Nazi a este campeonato, não é? Está bem. Falácia de estamos. Jedi. Então, pronto. Eu não é o que eu ouço. É o que eu ouço. Confere. Então vamos lá, e se efetivamente, Vamos. ok, Sim, efetivamente sim, Ui, vai que ele está contar. aposentado. Ui, que ele está agastado. Ui, que vai provocar danos. Não, vamos então jogar o Ui. nosso facto ou ficção desta semana. Vamos, com certeza. Queres Sim, começar senhor. tu, Luzindro? Então. Ora bem, começo eu. Estou Então, a preparada equipa para Williams, escrever. que falámos tanto sobre a equipa da Williams. Pá, Uhum. tivemos aqui a fazer colaços à equipa da Williams. Pá, o Vol, pá, queremos tudo. Sure. A equipa Williams, este grande prémio, já fez 51 pontos. Pontuaram praticamente a todos os GPs, menos num, que foi em Bahrein, no Bahrein, porque não conseguiram Bahrein. pontuar, mas já pontuaram, por exemplo, 17 pontos numa corrida, 17 pontos noutra. Estão fartos de fazer 17 pontos. Certo. Fogo. E muito consistente. Esta pontuação de 51 pontos é igual ou superior à pontuação total das 3 temporadas anteriores. Portanto, à data, a Williams tem 51 pontos, é o que tu estás a dizer. E A estás a data dizer ao que Williams, Sim. à sexta prova, à sétima prova, aliás, Certo. tem 51 pontos e esse valor é igual ou superior a 2022, 2023 e 2024. Ou seja, o Williams está com 51 pontos. Exato. Isso Duro. é... Duro. Tu disseste Igual, que é igual ou igual maior, não é? 51. Igual ou Superior. superior às Igual. 3 temporadas, 2022, 23 e 24. Eu vou dizer que é verdade. Então, Eu digo que é verdade. A pontuação nas temporadas. Espera aí, deixa-me só aqui assim. 23, Alexa? 24. Qual é que é o total? e Alexa, Hugo, É isso. larga isso. Exatamente. Alexa, Hugo, arranja uma vida. Oh Exato. meu Deus, a Hugo. minha Siri ouviu-me mesmo. A tua Siri Desculpem. ouviu-te. Ouviu-me mesmo. Eu disse Siri, já. hey e o nome dela e ela veio ao de cima Ela e junta, disse não é? aham. Aham. Sim, mas Devia então. ser mais complexo, tipo, dá cá um e a seguir dá outro, Siri. Devia ser sabes, tinhas de cantar uma cena qualquer. Ai, isso Que é era uma cena lindo. ritualística, não é? Ah, Então, mas eu digo que é verdade. Mais do que este É ano, já verdade. fizeram mais do que os Tu últimos dizes 3 anos em que termos de é pontos. mais Mais ou do igual, que- mesmo a mais, não é?
Eu vou então dizer que é falso. Acho que deve ser tipo um ponto a lá menos. Ou perto. assim, É por aí, não é? sim. Essa Vou dizer que canice. é falso. Ora então, é falso, de facto. É falso. Este ano eles fizeram 51 pontos e nas 3 temporadas anteriores fizeram 53. Pois, Pouco. não, eu achei que seria pertíssimo. Não tinha Está grandes mesmo dúvidas. ali, muito perto, sim senhor. Aqui era quase Sim. 50-50. Mas o que é impressionante, porque as outras 3 temporadas foram 44 mais 28 são 72 provas. Exato. Eles em 7 já fizeram mais do que 72. Quase fizeram Incrível. quase. É incrível. É incrível. Isso foi eu acho que este facto ou ficção meu foi mais para prestar uma homenagem ao Williams que outra coisa qualquer. Ok. Mas acho que bem merecido. Estou maravilhado. Então posso prestar uma homenagem a uma outra equipa com o meu facto ou ficção, que é a Red Bull. Como sabem, celebrou 400 grandes prémios. Portanto, este grande prémio foi a 400ª, não sei se é assim que se diz, vez que participaram num grande prémio. E o meu facto é que nestes 400 grandes prémios de Red Bull, eles alcançaram mais do que 290 pódios. Eles alcançaram mais do que 290 pódios. Certo. Red Bull. Em 400 eles conseguiram mais de 290 pódios. Portanto, né, os dois pilotos contam para esta... Sim. Contam para esta coisa, como é óbvio. Quando disseste mais de 290? Mais de 290, sim. Maior do que 290. Ou seja, imagina, por exemplo, quando estava Verstappen e... como é que ele se chama? E Pérez em 2022. Conta como 2, sim, por exemplo. Primeiro e segundo são nem mais. Então eu vou dizer que é verdadeiro. Eles têm quantos anos disto? 10? 12? 14? 10. Eu acho que é 2008, que é o primeiro ano de Red Bull, se não estou em erro. Acho que é verdadeiro? Eu vou para o falso. O primeiro ano de campeão deles é 2010. E eu acho que eles já traziam 2 anos de bagagem. São as minhas contas. Portanto, já seriam quase 20 anos. Eu vou dizer que é menos, por uma questão de... Ok. Então, no fundo, estás a dizer que são menos que 290, Luzindro. Estás a dizer que são mais de 290, são menos de 290, são 285 pódios. Portanto, é falso. É falso, nem mais. Sim. Okay. Portanto, 1 ponto para o Luzindro. 285? Sim. Fogo, mesmo assim... É qualquer coisa. Estou aqui a ver. Yeah. Bem, só em 2023, 25 foram... Sim. Foram max, assim. Desde 2021 foi uma porrada deles. Eu tive para fazer com base nas vitórias, mas depois eu pensei, com base nas vitórias eles sabem contar para aí 60 só ao max. Estás a perceber? Então acho que podia minar demasiado a minha alegação. Sim, basta termos uma ideia de quantas corridas é que ele já ganhou para perceber. Sim, e depois pensar nos anos de domínio do Vettel, etc. Sim, então pronto. Era por aí. E mesmo na altura, no final do reinado de Hamilton, o Verstappen também estava lá sempre no pódio. Sempre. Sim. Era sempre Ham, Bot, Ver. E o Ricardo também, eles durante muitos anos, no pior dos casos, foram a quarta melhor equipa. Eles nunca foram abaixo disso verdadeiramente, acho eu, não é? Depois de terem sido campeões, o Ricardo ainda ganha uma corrida. Aliás, o Ricardo ganha mais que uma corrida. Portanto, eles sempre tiveram um carro capaz de se colocar no pódio, basicamente. Sim. Então, força. E o facto ou ficção? Desculpa, deixa-me só aqui, fazer aqui. Desculpa, é que eu enganei-me aqui numa coisa a escrever a minha premissa, que também tem a ver com a Red Bull. Okay. Eu vou só continuar aqui a encher um bocadinho de chouriços só para... tentar fazer... Não, atenção, Tânia, não te preocupes com isso, porque eu e o Luzindro podemos aproveitar este momento para queimar tempo enquanto fazes isso. Sim, por favor, obrigada. Ora então. Luzindro, eu pensei que tu ias dizer como eu e ficar em silêncio completo. Eu olhei para ti e tens olhado, eu estava a fazer aquele ar do temos pena. Pois é, vamos preencher este espaço com silêncio. Está já a tentar. Então, eu estava a dizer, tem também a ver... tem também a ver com a Red Bull. E então, basicamente, como o senhor Hugo Rosa estava a dizer, foi a 400 corridas da Red Bull. Espera aí, eu posso perguntar aqui, eu não tenho uma Siri, mas tenho uma Cira.
Cira! Bem, Babe. como é que se diz 400 em ordinal ou cardinal? Como é que é? Ordinal e cardinal? Como é Nem que é? sabemos fazer pergunta. 400º. É 400º? É capaz de ser 400º. Ok. Aqui a perita em línguas e culturas e cenas 400ª, então. assinou positivamente. Ok. Ok, 400ª, Uhum. portanto, 400ª corrida da Red Bull, onde Max Verstappen conseguiu, conseguiu também a volta mais rápida. Uhum. Essa volta mais rápida, nós sabemos que foi 1 minuto 17 segundos 9.988. Portanto, 1 minuto 17 segundos ponto 988. Mas vocês sabiam que no início desta grande prova de Imola, o senhor Helmut Marko também conseguiu uma volta mais rápida? Pois é. Há Desculpa, só para muitos anos confirmar. atrás, nas décadas de 50... Sim, diz. Sim. Não, desculpa, continua, desculpa. Ok. Eu fiquei, mas já voltei, Portanto, podes ir. Ok. Nas décadas de 50, 60, Sim. Helmut Marko também correu nesta pista e também fez uma volta mais rápida. Ok. E essa volta mais rápida é... a diferença entre as duas é de 9.700 segundos. Portanto, a volta mais rápida de Max é de 1 minuto 17 segundos e 988 milissegundos. Sim. E a volta de Helmut Marko, nos anos 50, 60, é 9.700 segundos mais lenta, neste caso. Portanto, o que é importante Eu acho que aqui? é falso. Provavelmente não é nem sequer o mesmo circuito, não é? Porque isto aqui os circuitos mudaram imenso. Antes os circuitos tinham todos 42 km. Acho que tinhas de ter uma galpa em cada ponta para os gajos abastecerem porque está nas leis. Uma Tinhas. galpa em cada ponta. Tinhas uma Galp, tinhas uma Jeep, tinhas Exato, aquelas marcas. Eu não sei, eu estou a pensar que ele correu na década de. Ele correu década de 70. Aliás, ele perde, ele não tem, ele segue de uma vista. Porque levou com uma pedra. Ele segue de uma Com vista. uma pedra em Ele segue de corrida. uma vista em corrida ou em qualificação, não foi num carro. Pronto. Certo. Uh, É segue de uma vista, mas a maga da besta. Portanto, Pois é. Também, Mesmo assim também. não foi com força o suficiente para o matar. E acho que foi década de 70. Eu estou-me a lembrar dos carros dessa altura, especialmente estava-me a lembrar do carro do Niki Lauda, etc. Epá, e os carros eram muito mais lentos que atualmente. Por isso, e Imola, só que Imola antigamente não tinha as chicanes, pá. não é Era tudo assim. Mas era Imola, É Imola, É mas assim, é uma Imola ou seja, diferente, não é? no mesmo... era uma Imola diferente. Tá bem, mas é o tinha mesmo outras É o mesmo circuito, entre circuito, aspas. outro... Tu dizes Estamos que é a mais pensar- do que 9 minutos, ou estás a dizer que é mais do que 9 exatamente? segundos. 9 Eu vou dizer que é ponto- mais. Vais dizer que é mais do que Eu vou dizer que é mais do que 9.700 9.700. segundos. Mas a tua afirmação Vou é certa. acreditar que- Desculpa, recapitulo só a tua afirmação. É que é exatamente 9 minutos e 70. 9 segundos, 9 ponto segundos. 700. What the fuck, eu pensei que era minutos. Juro, estava aqui a fazer. segundos. Tem que ser falso, então. Bem, pelo amor da volta santa. mais lenta, nova, que porra. Então os gajos, quer dizer, saíam da Toscana, entretanto, Certo. iam... Não, por isso é que estava a dizer que A tipo, os Valadares. circuitos eram muito longos e acho que... Então não, eu acho que é falso. Também acho que é falso. É a tua afirmação, sim. Estou com os intros. É? Não faças, espera aí, não faças esse cara. Não faças isso. Não porque eu vou- faças isso. estou Isto não, duvidado agora. isto não é o final da Miss Universo, ok? É só uma prova estúpida entre gente que gosta Não, de tá, sim, Fórmula 1. mantenho, é falso. Só me E a apetece dizer vencedora, seus e este ano- Não, sacanas. falso. Então, É seus sacanas. É falso? Sim, é falso? é É quanto? Mas não é tanta diferença como vocês estavam a pensar. A volta mais rápida do circuito original, que correu de 53 a 72, eu disse duas mentiras nesta minha premissa. A primeira era que ele tinha conseguido este recorde em 50-60 e não foi em 72 foi. que ele conseguiu este É que- recorde. É que Em ele correu nos anos 1972. 70. Sim, mas o que é 700 é o tempo dele, a volta Certo. que ele fez mais rápida nessa designação original do sim. circuito de Imola foi 1 minuto 27 segundos 700. Oh, damn. Ou seja, a diferença entre eles os dois foi de 9 deixa-me lá confirmar aqui que eu tinha pedido ao Sr. Cláudio, ao Cláudio AI para me fazer as contas, 9.712 segundos.
Ok. Mas Estava sim. aqui a ver, ele corre entre 71 e 72. Porque E é em queres uma coisa 72 muito que ele gira? leva com... Eu suspeito que esse 712 é porque na altura, se fores a ver, o 712 faz o número 988 ficar certo. É porque na altura não se media até às milésimas. Medias só à décima. Talvez. Eu Talvez. senti-me tentado a discordar porque eu achei o valor muito certo. Muito 700, é demasiado certinho, percebes? Mas na Sim. realidade é porque eles provavelmente na altura só mediam até à décima. porque Arredondavam. não havia necessidade, Sim. não Sim. era tão justo, percebes? Como é Exato. hoje em dia. Exato. Que giro. Mas o que eu achei engraçado é que desde o início, portanto nos anos 70, quando aquela volta mais rápida foi feita, só ficámos mais rápidos 9 segundos, entre Sim, mas aspas. o circuito Achei isso tem um bastante layout interessante. Sim, diferente. com muito, Tu muito tens diferente mesmo. logo aquele início a tamborelo, que é aquela curva para a Sim, esquerda. sim, sim, sim. Mas Atualmente antes tinhas são duas chicanes. tinhas uma chicane antes, ou seja, onde eles agora começam. Tu entravas para a pita e tinhas uma chicane, portanto a reta Certo. também era mais Tinhas- curta, de certa forma. E a parte final da pista também era diferente. Yeah. Havia a outra chicane ainda, porque tinhas a Ravazza, que é aquelas duas curvas cá em baixo, Uhum, antes do final, antes do início da reta da meta. Tinhas essas curvas e ainda tens, acho que para MotoGP, acho que esse é o layout. Depois tens outro par de chicanes. Basicamente é como a piscina do Mónaco. Yeah. Dá uma voltinha e Yeah. depois volta outra vez Yeah. ao Então, formato normal. Tânia, o que é que isto fez às classificações, considerando a falácia de Jeddah neste ilegítimo campeonato? Tendo em conta a falácia de Jeddah, que vai sempre ser tida em conta, estamos então com Levi Galaio com 6 pontos. One man against. No point. O No Man with Points hoje é o Levi Galaio, que continua com os seus 6 da semana passada, seguido de Hugo Rosa com 9 pontos. Depois temos Pedro Luzindro nos dígitos duplos com 10 pontos. E veio lá de cascos de rolha, que eu estava em último, arrancou toda a gente. Espera aí, deixa eu ver, que eu ainda estou a fazer a digestão. Tu em 2 fins de semana duplicaste a tua pontuação, só para estarmos a dizer. A digestão fica feita, eu fico mais levezinho, começa a arrancar velocidade. Começa a ir logo mais para a frente, mais para diante. Depois essas provas todas são de uma aldeia. E depois, com 11 pontos, estou eu à frente da tabela, mas lá está toda a gente a chegar muito pertinho. Isto até ao fim ainda dá muito frango para virar. Será o DRR. Eu só quero dizer às pessoas do Grid Rival que se manifestaram em meu favor que este vosso grande líder não irá, em silêncio para a escuridão. Eu estou aqui para vos representar, para lutar por aquilo que é correto e direito meu e vosso, porque eu represento-vos a vocês, meus fiéis súbditos. É assim que começa. Ok, entretanto, o ordinal para 400, e minha namorada esteve-me a informar e a pesquisar. Tenho uma assistente maravilhosa. Lá temos um facto certo para dar aos nossos ouvintes, vá lá. Está ali, eu não sei o que é aquela mão, se foi um pirete, se foi um olá. Foi um pirete, ora bem. A palavra é quadringentésimo. Quadringentésimo, portanto já sabemos. É coisa que dá jeito, não é? Tu estás a falar, é o quadringentésimo aniversário de não sei do quê, pois. Por isso é que ninguém chega aos 400, ninguém celebra o quadringentésimo. Ninguém se lembra, por isso é que os países normalmente acabam antes de chegar aí. Exatamente. Vamos acabar com o país, e agora Tá bom. Está a chegar muito perto, vamos lá aqui começar uma guerra qualquer civil para dividir isto, para começar tudo de novo. Exato. Bem, meus queridos, acho que é o... chat, como é que se diz e é só estranho. Sim. Acho que é o nosso episódio por hoje. Muito obrigado a ti que estás desse lado, que nos continuas a ouvir e a seguir. Desejo melhoras para o Levi, ok? Toda vez que falámos com ele disse, olha, hoje não posso gravar por todas as urgências, portanto depois tudo bem para o nosso Levi Galácio. Tânia, queres ficar com as honras de fechar da forma que Levi fecha quando ele não está? PG, calha-me a mim. Olha que bom. Vai que é teu. Vai que puxam-se a toda. Meus queridos, beijo na bunda, até segunda. Tu dás-lhe classe, não dá, não pode ser. Dás classe à cena, não pode ser. Dá bem classe. Mas o Levi dá fofura. Dá, então espera aí, faz-me lá a tua rendition, Luzindro da... A minha? Sim. A minha vai ser de senhor que tem uma carrinha e tem dotaria para crianças lá dentro, não é? Beijinhos na bunda, até segunda.